Carlane, meu amigo, fazer esse vídeo aqui para você entender o negócio das frequências. Você lembra que o seu rádio, não sei, o meu carro tem ainda um rádio lá, AM, FM. Esse rádio pegava a rádio Atalaia, Itatiaia, em Confidência, né? Chamava-se isso na época de rádios de AM, rádios de AM. É um chamamento errado, porque não são rádios de AM, são rádios comerciais, de música, de informação. Elas poderiam ser em modo FM, em modo de voz FM, né? Mas convencionou-se nessa faixa aí, em torno dos 950 MHz, lá embaixo, convencionou-se usar o modo de voz AM, que é a chama amplitude modulada. Então todos os rádios foram fabricados, né? Esse radinho de pilha aí, tudo no modo AM, né? De voz. Recebem lá, qualquer radinho de pilha recebe, né? Assim como convencionou lá o FM, lá a gente chama de FM, né? Que é essa frequência cá em cima aqui, depois eu vou chegar nela, convencionou chamar de rádio FM, mas é uma rádio na frequência de VHF que usa o modo FM, mas são rádios comerciais. Para você entender aqui, o espectro ele começa 950, 1000, 1800, 1000, vai andando. 1000, 2000, 3000, 3500, 4000, 5000, 7000, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 aqui. 27 é o PX, ó, 27 mil MHz é o PX. Aí vai subindo, 28, 29, 30, 31, 60, 88 a 102, mais ou menos, né? Só que as rádios ditas FM poderiam ter feito essas rádios no modo usual de voz AM, mas optaram por usar o modo usual de voz FM porque é um modo mais limpo, né? E essa frequência é mais limpa também, ela não sofre tanta degradação da propagação, que é uma frequência aqui em torno de 100 mil MHz, ela é mais para perto, né? Então optou-se, escolheram, não, vamos botar as rádios transmitindo tudo em FM nesse modo, que o pessoal vai escutar melhor as rádios FM. E a outra banda do carro, que é lá embaixo, que é a rádio chamada de AM, tá? Aqui ela sofre muita influência da propagação. À noite você escuta estações muito de longe, né? Aqui o FM cá em cima, então nós estamos aqui em 950 e aqui 100 mil megahertz, tá vendo? Só para você entender. Então você tem lá Atalaia, Itatiaia e tal. Você vai andando, aqui no meio são frequências que a Anatel estipula para exército, marinha, aeronáutica, não sei o que. No meio eu coloquei algumas de rádio amador, ó. Tem uma aqui de rádio amador que eu acho que é 1800, 1830. Os modos convencionais que se fala nessa frequência, convencionais, você pode falar no outro modo, você pode falar em modo digital, que existe autorização. O modo convencional é usar o AM, o LSB, o CW, as pessoas usam muito esses modos. Aí vamos para aquela que eu te mostrei, outra faixa de radioamador, de 1800 você vai andando, 1900, 2000, 3500 a 3800. Eu escrevi aqui errada, aqui é 3800. 3.500 a 3.800, chamada faixa dos 80 metros. A faixa de rádio amador, boa para você ouvir de noite aí. Ela vai ter, usualmente as pessoas usam muito nessa faixa aqui, falar no modo, as pessoas aqui gostam muito do modo LSB, né? O modo LSB. Que o modo SSB se divide em LSB e USB. Aqui, ó, USB. São os dois modos de SSB, mas aqui nessa faixa dos 80 metros, 3.500, né? O pessoal gosta de falar mesmo em Lima, Serra Bravo, LSB. Então, se você for sintonizar alguém aqui, ó, você pode sintonizar, já pode pôr em LSB no seu rádio, porque provavelmente não vai ter ninguém falando em USB. Eu nunca escutei ninguém falando em USB nessa faixa, né? São modos de voz. Aí você vai andando, chega... E aqui no meio, ó, entre 3.500 e 7.000, tem um intervalo enorme de frequências aqui, né? Tem um intervalo enorme. Aqui tinha marinha, tinha aeronáutica, tinha exército, usava muito aqui. Muitas fazendas, né, usavam de modo legalizado, tinha autorização da Anatel, uma fazenda falar com a outra aqui, que fala muito bem aqui perto, aqui fala muito bem de dia, né? Uma fazenda fala, por exemplo, Paracatu falar com Belo Horizonte, Uberlândia com Belo Horizonte, fala muito bem aqui. Então você ia na Anatel pedir uma autorização para sua fazenda, você ter 2 rádios e tal, né? Então aqui é uma outra faixa de rádio amadora, tá vendo? É uma faixa aqui, ó, nós já estamos em 7.000,
né? É o modo convencional também aqui é o LSB, muito comum usar LSB, tiquinho de nada de AM. E o CW, que é a telegrafia, lá no comecinho da faixa você escuta aqui. Bom, deixa isso para lá que é só detalhe. Aí vai subindo, 7.000. Aí depois 14.000, faixa de rádio amador. Aí vai 15, 16, 17, 18, 19. Aqui tem um tanto de estações, tem estações comerciais de música, né? No modo de voz AM. São aquelas faixas, os rádios que tem, aqueles motorrádios que tem várias faixas. Você vai encontrar essas faixas aí, ó. Aí tem muitas estações comerciais. Aqui também tem, ó. Em qualquer lugar desse aqui vai ter estações comerciais de música, sempre transmitindo em AM, né? Amplitude modulada. Aí você foi andando, 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 rodando, 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 até chegar no PX, que é 27.000 mais ou menos. É 26 alguma coisa para 27, só para você entender. PXão fica ali mais ou menos entre 27 e 27.400. O modo usual de voz, aqui ó, você pode tacar AM. O pessoal aqui gosta de falar muito, principalmente aqui o caminhoneiro, ele vai gostar muito de falar aqui. O caminhoneiro, né, que você falou, o canal 5 deles aqui, né, 27, acho que é 015, uma coisa assim. Os caminhoneiros estão sempre nesse modo aqui, ó. Não adianta você pôr em FM, não adianta você pôr em LSB ou USB, né? Acima do canal 30 é muito usual usar o LSB ou o USB no PXão aqui, ó, tá? Aí subindo aqui vai para mais rádio amador. 28.000 já é uma faixinha de rádio amador. Vai 28, 9, 30, 40, 50, 60.000. Aqui tudo pode ter estações comerciais, estações do governo e tal. Aí chega nas ditas rádio FM, lá para os 88 que tem no seu carro, né? 88 a 102 mais ou menos. Tem as rádios FM, né? Todas essas rádios FM, que tem muito no interior também, né? Elas pegam aí a uns 50, 60 quilômetros de distância. Aí convencionou-se que essas rádios iam ser em FM por causa dessa frequência aqui, que ela é mais limpinha e tal. Aí 100.000, né, mais ou menos aqui. Aí nós vamos subindo, subindo, subindo. A aviação, mais ou menos 118 a 120. Eu não sei, lembro de cabeça não. A aviação só usa o modo de voz AM. Não se usa nessa frequência aqui outro modo de voz sem ser o modo AM, né? E o Baofeng, se a gente modifica ele, ele não tem AM. Então você escuta aqui, mas em FM fica ruim para danar. Aí vai, então a aviação tá aqui, né? Você já pegou aí eles falando aí na aviação. Aí vai subindo, 118, 20, 125, 130, 140, 144 a 148 é outra faixa que a Anatel deu para os radioamadores falar. A gente chama isso aqui de VHF, faixa de VHF, né? O modo usual de falar aqui no VHF é sempre FM, tá? Sempre em FM. Esse rádio seu aí que eu te dei não tem, já não tem e não chega aqui, ó. O seu rádio chega até aqui, ó, né? Esse rádio que eu te dei, o DG, não, esse outro que eu te dei aí, ele chega daqui, que tudo até aqui. E ele tem todos esses modos aí de voz para você ouvir, tá? Mas aí ele não chega. Quem chega aqui? Seu radinho Baofeng que você ganhou, aquele Baofeng que você ganhou, ele chega aqui e chega aqui, ó, né? O seu Baofeng vai a mais ou menos 130 a 170 aqui e de 400 a 470 aqui. Aqui também é outra faixa de rádio amador, muito utilizada aí também. E o modo usual de voz que todo mundo fala nela só em FM. Tá? Tanto que tem rádios bons aí de rádio amador que nem tem AM para essa faixa, que ninguém usa. Ou é só FM, o pessoal só fala FM. Então mais ou menos para você entender, eu espero que aqui vai embora, até virar telefone. Nós estamos em 430, 800 MHz aqui, ó, cá em cima já é o telefone. Agora os 800 MHz aqui em cima aqui, ó, já é o telefone. 430, 400, 500, 800 já é telefone. E aí esse telefone vai até 1.200, já tem também frequência de telefone, e assim vai, né? Vai subindo outras aqui e vai embora. Aí vai entrando as micro-ondas, né? Micro-ondas, né? Quanto mais baixo aqui, mais longa a onda, maior é a antena. Por exemplo, uma antena. Essa antena aqui, ó, para essa faixa de rádio amador, essa é uma antena que ela vai ter 80 metros de comprimento. Uma antena gigante. Aqui, como vai subindo, vai ter 40 metros. Aqui ela já vai ter 20 metros de comprimento. E vai subindo, subindo, subindo. Chega no PX aqui, ó.
No peixezão a antena vai ter 5 metros de comprimento. E à medida que vai subindo, vai diminuindo. As antenas de FM no carro são os toquinhos de 40 centímetros, né? Que você vê em cima do carro, pequenininha. Da aviação também, é uma anteninha de 40 centímetros, mais ou menos. Aí chega no VHF, você vê o tamanho da antena do seu HT. São antenas de entre 40 e 50 centímetros também. Antena toda pequenininha aqui, ó. À medida que vai subindo, vai diminuindo a antena. A antena daqui é um toquinho assim, ó. É metade dessa caneta. Aí as antenas vão ficando menores. E assim vai, entendeu? Então você tem um rádio receptor que recebe daqui, desse ponto, né? Das rádios antigas, acho que essas rádios nem existem mais. Daqui ele pega isso tudo até a aviação. E aí você tem o seu HT Baofeng que recebe e transmite tanto nessa faixa como aqui no meio, né? Nessas duas faixas aqui. Aqui está os satélites da Marinha Americana. O satélite da Marinha Americana, ele está aqui, ó, ele opera entre 260 e 310 MHz aqui, ó. Ó, ele opera aqui. E o modo usual que os caminhoneiros falam lá é sempre FM, né? É o satélite, aquele satélite pirateado, ó. Satélite pirateado, né? Alguns radinhos Baofeng escuta, né? O meu aqui eu modifiquei ele para escutar. Não fala, mas ele escuta os caras conversando aqui nesse satélite da Marinha Americana. Praticamente todo mundo é caminhoneiro aqui, né? Então esse é o espectro de frequência. E vai embora, vai subindo aqui, vai. Então no meio disso aqui, ó, dessas faixas, sempre a Anatel, você pode entrar no site da Anatel, ela vai te dar o que tem aqui no meio. Estações do Exército, Marinha, Aeronáutica, estação comercial, estação piloto, estação de não sei o que, né? Aqui para baixo, ó, abaixo da... Lá para baixo aqui, o seu rádio costuma pegar. Acho que em 0030, 0050, costuma ter uns sinais de telegrafia aqui, que são balizadores de pista de aviação para os aviões. Cá embaixo aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego alguma aqui. Transmite em telegrafia aqui, sempre por exemplo, Lagoa Santa sempre transmite, eu não lembro mais a frequência, cá embaixo, ó, ela sempre fica transmitindo em telegrafia LST, que é a sigla de Lagoa Santa, LST. É um aparelho que tem no avião, né, para ajudar a localizar, então eles usam sinal cá embaixo aqui, ó. Interessante, né? Bem baixo, né? Então é isso aí, ó.